Olá, irmãos, estamos aqui em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e estamos encerrando o trimestre. É a última aula, é a lição número 13 e tem como título A Morte da Morte. Nós estaremos lendo o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 54 até o 58. Em minha Bíblia diz assim: então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. E na lição, na página 62, inicia assim: terrível inimiga da humanidade, a morte morrerá. Ela será lançada no lago de fogo, que está lá em Apocalipse 20, versículo 14. Temos a rica promessa de Apocalipse 21, 4. E não haverá mais morte. O seguidor de Jesus superará a morte e viverá para sempre. Jesus mesmo disse a respeito disso lá em João 11, 25. Não cremos em reencarnação. Os cristãos não creem em reencarnação, mas em algo mais rico e mais profundo, ou seja, a ressurreição. Se Cristo regressar durante a nossa vida, seremos transformados. Mas como haverá essa transformação? De um corpo mortal para um corpo imortal. Se morrermos antes, seremos ressuscitados para não mais morrermos. A ressurreição haverá somente uma vez e não morreremos mais. O crente em Jesus viverá para sempre. Um dia Deus nos trará à vida uma nova qualidade de vida. E estaremos para sempre com o Senhor, assim como está lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, versículo 17. A morte é paciente terminal, desde o Calvário, e morrerá enfim quando Cristo regressar. A volta de Cristo será a morte da morte. A segunda vinda do Salvador porá o último prego no seu caixão, no caixão da morte. Seus dias estão contados na agenda de Deus. Cremos nisto, esperamos isto. E o ponto 1 fala o fim da história. Os gregos diziam que somos um corpo com uma alma. O corpo é o embrulho da alma imortal. Os judeus criam que a alma é o sopro da vida que impregna o corpo. O homem é a alma vivente, como está lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. Corpo e alma são mortais, na presunção de que a alma seja apenas o fôlego da vida, distinta do espírito. Quando o homem morre, a alma se imobiliza e o corpo volta ao pó. Ao pó retornará. A ideia de reencarnação é inviabilizada nesse conceito. A única maneira de voltar à vida é por um novo sopro. E lá em Ezequiel 37, Judá cativo é como um vale de ossos secos. Fala que o sopro do Espírito lhe traz vida. O sopro de Deus fez a primeira criação. Está lá em Salmo 18, 15 e 33, 6. Deus também soprou na nova criação do seu povo, lá em Ezequiel 37, 9. O Espírito continua soprando enquanto caminhamos para a última criação, em Apocalipse 21, 5. Deus está fazendo um mundo novo na pessoa de Jesus. Deus faz tudo novo na pessoa de Jesus Cristo. Lá em 2 Coríntios 5, 17. Nesse novo mundo não haverá mais morte. A melhor descrição do mundo sem morte está em 1 Coríntios 15. Um capítulo fantástico e a gente tem que estudar, né? Devemos estudar a Bíblia
com atenção a respeito desse capítulo. É um dos momentos mais brilhantes de Paulo, que o gênio é inspirado pelo Espírito Santo. A volta de Cristo marcará o fim da história e o início do novo mundo de Deus. A nossa história, que nós entendemos que desde quando o homem foi criado, ela se findará e tudo se fará novo. Uma nova história Cristo irá fazer em nós. Tudo está dependendo do regresso de Jesus. A morte morrerá quando ele vier. Quando a trombeta soar. O fim começará quando a trombeta soar. Está lá em Mateus 24:31 e 1 Tessalonicenses 4:16. Não se espantem nos dias de hoje, porque a trombeta ainda não soou. Nós ainda estamos iniciando ainda o princípio das dores. E esse tempo é o tempo de Deus, não o nosso tempo. E ele fala que ela soará num momento qualquer da história, num piscar de olhos, como diz lá em 1 Coríntios 15:52. O ato de piscar dos olhos leva de 1,16 avos de segundo, ou seja, será algo totalmente repentino. A trombeta mencionada era o shofar. Aquela trombeta que os judeus tocavam se chamava shofar. E o shofar era feito de chifres de carneiro. Ela soava nos momentos de calamidade, de convocação do povo ou de júbilo. Aqui será de júbilo, porque será a volta de Cristo, né? Soará quando Cristo vier para pôr fim à história. A morte está no início da história do homem, que é escrita por eles. Eles inseriram a morte no primeiro capítulo de sua vida, porque o homem, né, desobedeceu a Deus, e consequentemente entrou o pecado no mundo e entrou a morte na vida do homem. Mas ele está no comando da história, mesmo sendo esta feita pelos homens. Ele fechará o último volume. Ele lhe porá fim. Quem? Estamos falando de Jesus Cristo. Ele mandará a trombeta soar. A morte surgiu como maldição. Está lá em Gênesis 3. Cristo veio abolir a maldição e na consumação da sua obra a removerá por completo. Está lá em Apocalipse 22:3. Isto trará a ressurreição da humanidade, pois a maldição da morte não mais existirá. É claro que estamos falando de uma humanidade que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas quando Cristo vier, muitos estarão vivos. Como será essa mistura de mortos e vivos? Paulo esclarece quanto à ordem dos eventos. Os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. Está lá em 1 Coríntios 15, 51 e 52. O novo sopro se completará. Virá o julgamento final e a morte será julgada. Está lá em Apocalipse 21, 14. Ela morrerá e nós viveremos para sempre, livres do seu poder. Estaremos livres para sempre do poder da morte sobre a nossa vida. Está em Apocalipse 20, versículo 6. Por isso o crente espera a trombeta soar e canta. Lá no hino 114, né, do cantor cristão, eu não vou aqui cantar, mas eu vou apenas ler. Ó, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para si entre nós habitar. Que soe a trombeta. Quando a morte morrer, viveremos para sempre com Deus. Está aqui no ponto 3 da lição. O homem e a mulher estavam com Deus no início, mas foram expulsos. Está lá em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 23 ao versículo 34. Na volta de Jesus, Deus e a humanidade viverão novamente juntos. Assim diz lá em Apocalipse 21, versículos de 3 a 5. Como dissemos, Deus está reconstruindo o mundo na pessoa de Jesus. Jesus é o construtor de uma nova vida, de uma vida para conosco. Então, em 2 Coríntios 5,17. Ele está fazendo um mundo novo que se concretizará. Apocalipse 21, 5. Este é seu plano, fazer tudo convergir em Cristo. Efésios 1:10. Quando este dia chegar, Cristo reinará. 1 Coríntios 15, de 24 a 28. O novo mundo iniciado em Cristo, com sua obra na cruz, será concluído. O que Paulo antecipou lá em 2 Coríntios 5,17. A voz do trono confirmou. Lê Apocalipse 21
e o versículo 5, mostrando a unidade das Escrituras. Pedro também se pronunciou sobre o assunto com as mesmas palavras, lá em 2 Pedro 3, versículo 13. Na descrição do novo mundo, surge o rio da água da vida e a árvore da vida, que está lá em Apocalipse 22, de 1 a 2. Em Gênesis 3, 22 a 24, a árvore da vida foi vedada ao homem. Foi colocado lá um anjo, um querubim, impedindo que o homem acessasse essa árvore da vida, para que não pudesse ter a vida eterna, porque o homem ainda tinha o pecado no seu corpo. Mas quando a trombeta soar, tudo será recuperado. Nossa vida será para sempre com Deus. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Poderemos viver para sempre. E no ponto 4 da lição fala assim: tudo isso Cristo conseguiu na cruz. Na cruz Jesus consumou o plano do Pai. Estava lá em João 19, versículo 30. A morte foi ferida na cruz. Paulo zombou dela e nós nos juntamos a ele. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Podemos agir assim por causa de Jesus. Ao morrer, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, versículo 46. Estevão morreu com esta expressão nos lábios: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Está lá em Atos capítulo 7, versículo 59. Aliás, sua morte causou grande impacto em Paulo. Ele se referiu a ela, a morte de Estevão, né? Ele se referiu a ela algumas vezes. A serena morte de um crente em Jesus abalou o poderoso fariseu que era Paulo e pesou em sua conversão. O que nós não sabemos, né? O que a morte de um crente pode fazer na vida de outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus. A morte não mais assusta, entristece, pois nos separa de pessoas que amamos, mas não assusta. Ela não é invencível. Aliás, tem um ditado que fala, né, que para tudo há um conserto, para tudo, menos a morte, existe sim também para a morte. É só aceitar a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Cristo a venceu na cruz. Passaremos por ela, mas nós a superaremos. Cristo a minimizou. Apocalipse 5, de 5 a 10. Ele a superou na cruz. Que interessante isso, né? Na cruz do Calvário, Cristo superou a morte. O poder da morte. Jesus morreu, mas voltou a viver. Na cruz a morte continuou viva, mas começou a morrer. Ele a venceu e nós a venceremos também. A cruz não sinaliza derrota, mas a vitória. Ele não ficou nela, nem na sepultura. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes, Atos 2, de 14 a 36, é uma excelente explicação teológica do significado da cruz, da sepultura vazia e o triunfo final de Jesus. No ponto 5 fala sobre vitória e perseverança. 1 Coríntios, no capítulo 15, é o maior capítulo do Novo Testamento e um dos mais vibrantes. A força espiritual e literária de Paulo brilha como nunca e nos faz antecipar momentos fantásticos e maravilhosos que desfrutaremos. Este autor, particularmente, no caso o autor da lição, ele particularmente se comove sempre que lê o poderoso argumento paulino. O capítulo conclui com um canto de vitória e um chamado à perseverança. Mas quando isto, que é corruptível, ou seja, o nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, ou seja, o nosso corpo, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A vitória de quem? De Cristo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está a vitória? Nas mãos de Jesus Cristo, que Ele nos fornece. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Firmes, constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
o trabalho do cristão, o trabalho da Igreja de Cristo não é vão em Deus. Cantemos a vitória em Cristo e firmemo-nos na fé. A morte morrerá e viveremos para sempre com Ele. Que venha ao fim. E lembremos a última oração da Bíblia. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Por isso que a igreja diz Maranata. Venha, Jesus. Está em Apocalipse 22, 20. Para pensar e agir. A vida cristã inclui bênçãos materiais. Claro, nós não podemos esquecer que na vida do cristão existem bênçãos materiais. Sim. Mas é muito mais que isso. Temos bênçãos espirituais que não tem como medir, não tem como o dinheiro comprar, não tem como as riquezas do mundo se comparar às bênçãos espirituais. Que está lá em Efésios 1:3. E esperar só bênçãos materiais é ser infeliz, como está lá em Coríntios 15 e o versículo 19. Cristo é para esta vida e para a eternidade. Temos a vida eterna, a vida para sempre com Cristo. Acostumamos com esta expressão, mas como ela é profunda. Louvemos a Deus por isso. O nosso pensamento de viver com Cristo não é somente na eternidade. Nós passamos a viver com Cristo agora, nesse tempo que nós vivemos. E partimos para a glória já com Cristo. Não é depois da morte que vamos conquistar, estar com Cristo. Nós já estamos com Cristo hoje, agora. Cristo é o nome sobre todo nome. E todo joelho se dobrará diante dele. Está lá em Filipenses capítulo 2, dos versículos de 9 a 11. Ele deve ser o nome em nossa vida. O que temos e teremos é por causa dele. É tudo por ele, né? O que temos, o que somos, o que viermos a ter é por Jesus Cristo. Por isso nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela sua palavra, pelo estudo de hoje, né? Em saber que Cristo venceu a morte. Então, a volta de Cristo é o anúncio da morte, da própria morte. Então vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós agradecemos por tudo, por esse estudo, por esse domingo que tanto nós louvamos pelo teu santo nome. Domingo como sendo a primícia da semana, o primeiro dia da semana, nós integramos a Deus. Por isso nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, em saber que o Senhor venceu a morte, e porque o Senhor venceu a morte, nós venceremos com Cristo. Louvado e exaltado seja o teu santo nome neste dia. Nós agradecemos por tudo nós oferecemos a Cristo Jesus. Amém.